Boas-vindas a todos, especialmente e sem qualquer discriminação, à minha querida coordenadora e diretora executiva Teresa Porrado, à Célia e todos os outros elementos. Será talvez o meu início a nível das videoconferências no que concerne a animar. Logicamente que estou aqui para aprender mais para transmitir, no entanto, o caminho faz caminhando e vamos ver no que isto vai resultar. Por isso, uma boa videoconferência para todos e até mais já. Ok. Aurélio, não sei se queres então iniciar compartilhando a tua tela. Sim, vou dar primeiro umas palavritas e depois a gente já inicia e já começamos a isso. Ok. Primeiro de tudo, boa tarde a todos, sou Aurélio, venho por parte da Cresa Assur. Queria perguntar se o meu sotaque é bom, se não há problema, se me percebem, primeiro de tudo, se consigo me fazer entender. Sim, facilmente. Desculpe, eu estou aqui na empresa e então às vezes aparece-me aqui alguém. Eu sou consultor na Cresa Assur, na Azures for All, e sou consultor que já vim das economias solidárias e estou mais ou menos dentro do funcionamento de como é que é as economias solidárias. Então, Azures for All, eu vou partilhar a minha tela, o meu ecrã, para nós, isto depois, como é que funciona aqui? Sim. Para vermos, Azures for All dedica-se ao turismo inclusivo e o que é esta coisa do turismo inclusivo? Todos nós hoje em dia, de uma certa forma ou de outra, temos uma necessidade, ou de nascença, ou com o acumular dos anos, ou vemos menos, ouvimos menos, ou nascemos com alguma necessidade especial, quer visual, quer auditiva, e assim sucessivamente. E então, a Azures for All, cá, através da Cresa Assur, nos Açores, começou a desenvolver um projeto, juntamente com a Associação de Juventude da Candelária, desde 2005, em que o foco principal é apoiar e criar animação turística para as pessoas que têm necessidades especiais e que se sintam menos incluídas dentro desta animação turística, deste setor de negócio. Não tem o padrinho de três, tem um padrinho de qual ficha destas? Sim? Ok. Podes continuar, desculpa. Não faz mal. Só mesmo para ter a noção que está toda a gente mais ou menos em sintonia. E então, em 2005 cria-se o projeto na Azures for All, juntamente com a Associação da Juventude da Candelária, onde os principais objetivos é a democratização do turismo nos Açores. Ou seja, uma pessoa que está, exemplo muito simples e que toda a gente vê, um invisual ou uma pessoa que esteja na cadeira de rodas, que possa desfrutar dos Açores, da sua natureza e da sua cultura, sem ter as típicas barreiras normais. Do exemplo, nos Açores, em 2005, não havia uma empresa turística que tivesse uma carrinha apta para uma pessoa com cadeira de rodas. Porque o volume de negócios não o justificava. E então aí, a doutora Célia, já na Cresa Assur, juntamente com a Associação da Juventude de Candelária, iniciam a Azures for All. Claro, e agora a questão é que toda a gente diz, só este mercado é suficiente para manter a atividade de uma empresa ou de uma instituição? Não. Aí temos que fazer turismo para as duas partes e mais abaixo vou-vos referir como é que é estruturada a nossa atividade e aí já vos explico passo a passo onde é que está. Claro, a Azures for All, como vem da Cresa Assur, baseia-se e está dentro das economias solidárias em que o nosso principal foco são as pessoas, quer sejam clientes e os funcionários e os parceiros. As pessoas estão no centro, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, seja desenvolvimento de produtos, seja atividades, tudo
parte da base, ou seja, os colaboradores dão a sua opinião e nós depois vamos subindo de escala a escala dentro da Cresassura, da associação, para desenvolver as ideias e não de cima para baixo. Eles começam com a sua opinião e a partir daí nós vamos trabalhando as várias atividades. Cooperação, nós tentamos entrar em cooperação desde das direções regionais de ambiente, das secretarias de ambiente e afins, quer culturais, quer com museus, à nossa volta, e vamos trabalhar em muita cooperação. Peço desculpa, deixa-me tirar a solução aqui. Temos como base a cultura, a parte local, a igualdade e a identidade, porque nós temos duas partes, nós temos dois polos de trabalho, um deles é nas 7 cidades, não sei se conhecem as 7 cidades, quer de imagens, ou de alguma forma. Nós trabalhamos, temos a nossa loja, a nossa base nas 7 cidades e tentamos trabalhar muito localmente com as pessoas locais. É uma população muito envelhecida e que a sua ligação com o turismo é muito pouca. O que é que tentamos fazer? Tentamos ter alguns produtos e algumas atividades que os tentamos envolver a eles, para que quem vem de fora consiga interagir com a comunidade local e que os locais também consigam ver novas experiências de fora. Nem sempre isso é fácil, mas pouco a pouco vamos trabalhando e mais à frente eu vou-vos explicar. Ok, a evolução disto tudo, isto não se criou de um dia para o outro. Hoje em dia, para termos o número de clientes que temos, hoje não, mas o ano passado, que este ano esqueçam, este ano é para esquecer, tivemos que fazer um largo processo, são à volta de, sensivelmente, 2016 punhamos mais 4, são quase 20 anos desde o início da Cresassur, são 20 anos desde o início da Cresassur, mas o projeto em si tem 15. Tudo começa em 2004 com o posto de ecoturismo nas 7 cidades, juntamente com a juventude da Candelária, onde se começa com aluguer de bicicletas, passeios pedestres, animação turística, para principalmente, desculpem-me os mais entendidos e os académicos, cadeirantes, que esse é um termo brasileiro, eu não sou, minha área vem da gestão, não propriamente da académica, e começámos a trabalhar primeiro estes primeiros pontos, onde fazíamos serviços a as pessoas com necessidades especiais, mas algo muito específico, não muito generalizado, dávamos apoio às entidades e, claro, estávamos numa fase inicial em que queríamos absorver muita informação, porque não tínhamos conhecimento e era algo muito novo cá nos Açores. Depois, com o passar dos anos, tiramos as nossas licenças para desenvolvimento da atividade e por nos relacionarmos muito com a natureza, nomeadamente com as canoas, nós temos umas canoas na Lagoa das 7 Cidades, é necessário ter uns cuidados extras a nível de distanciamento, a nível de formação e alguns cuidados que nos levam algum tempo a adquirir. Contudo, em 2013 lançamos um programa que é o Meus Açores, Meus Amores, que é um programa de turismo sénior, que mais à frente já vos explico, que aqui dá-nos outro impacto a nível organizacional e de atividades dia a dia, e depois aparecem mais 2 ou 3 projetos que nos vai solidificando a nossa atividade e diversificando o tipo de atividade. Ok, até este momento, dúvidas, questões, desabafos, vamos fazendo isso passo a passo. Portanto, neste momento a Azores for All é uma empresa que está ligada de certa forma à Cresassur, é isso, Aurélio? A Azores for All é uma valência da Cresassur que foi criada em conjunto, em cooperação com outra associação. Juntaram-se os recursos de um e de outro, porque lançar digamos, uma empresa ou uma valência desta natureza envolve quer recursos humanos, quer de equipamentos, com algum valor para a nossa região. Principalmente nós neste momento somos 3 lá em cima, 4, são 5 pessoas efetivas à atividade, mais 3 viaturas e mais caiaques, é necessário alguma parte financeira, algum poder financeiro, e então o que se fez foi
juntou-se duas instituições, partimos despesas, contudo, não é matematicamente a dividir por dois, porque um tem conhecimento com o outro tem conhecimento com o outro e conseguimos cooperação entre as duas instituições e criar a Azures for All, digamos assim. Obrigada. Ok. Dentro da Azures for All, agora para continuar, ao fazermos parte da Cres Açor com uma cooperativa sem fins de lucro, sem fins financeiros, digamos, económicos, temos que começar a basear-nos numa coisa, é falar de economia solidária. Ou seja, nós, como turismo inclusivo, o turismo inclusivo por si, vamos ser sinceros, não é algo rentável. Ainda não é. Explico-lhes porquê. Primeiro, vamos a uma coisa tão básica quanto isso. Uma pessoa com cadeira de rodas, ou um cadeirante, necessita de 2 pessoas para ser transportada. Enquanto um turista normal nem necessita de apoio. Nós cobramos o mesmo preço a uns e a outros. Ou seja, igualamos. Seja uma pessoa com necessidades ou sem necessidades, nós igualamos esse valor. Ou seja, nós, sensivelmente, desculpem-me a expressão, estou a perder dinheiro com uma pessoa que tem uma necessidade especial. Tem que ir recuperar o turismo normal. E então, quando se cria a Azures for All, constitui-se esse intuito, que ela seja quase autossuficiente. Não vai a buscar recursos às duas instituições, mas que seja autossustentável. E então, vamos ao turismo normal, buscar o dinheiro para colocarmos e termos novos projetos no turismo inclusivo. Ok, então como é que isto funciona tudo? Basicamente, não sei se conseguem ver bem, assim, conseguem ver? Ainda não estamos a ver a tua tela. Deixa-me ver, desculpem, tenho que partilhar todas as vezes, ok. Sim, e agora? Ainda não. Está partilhada. Agora sim. Agora sim. Ok, já está. Ok, deixa-me ver se consigo aumentar isto aqui. Consegue toda a gente ver? Sim, já estamos a ver já. Okay. Então, nós dividimos da seguinte forma, neste momento. Temos animação turística e consultadoria. Esta consultadoria damos diretamente, quase sempre, ao Governo dos Açores. Todos os casos de acessibilidade que hoje em dia está-se a desenvolver, nós é que vamos efetuando. Desde formação às empresas turísticas locais, têm pouca formação em turismo acessível, como lidar com as pessoas no geral, coisas muito básicas ainda, e depois temos a parte das acessibilidades, que fazemos levantamento de acessibilidades de todos os edifícios a nível regional, como quais são as necessidades que existem e para onde é que nós queremos ir. Por outro lado, também já começamos a ter solicitações das câmaras municipais que, com os seus planos de acessibilidade, nos pedem ajuda a desenvolver os planos e o que é que podem melhorar. E então aí nós fazemos o nosso trabalho de consultadoria e assessoria. Na parte da animação turística, e onde é que nós nos centramos mais, divide-se em 2 partes, uma institucional e outra geral. O que é que eu divido isso em 2 partes? A institucional é direcionada, foram projetos em colaboração com o Governo Regional que se é desenvolvido e é para o Governo Regional. Um deles é o Meus Açores, Meus Amores, que era desenvolvido pelo Inatel cá e depois foi feito através da Cres Açor, e é feito através da Cres Açor, que é o Meus Açores, Meus Amores, em que se reúne grupos de pessoas idosas selecionadas de uma ilha, por exemplo, da Ilha de São Miguel, e que fazem uma viagem até à Ilha do Curvo. Claro, sem desprezar ninguém, mas há coisas tão básicas como a diferença de classes económicas, muitas vezes é uma barreira à viagem. Num grupo de 20 pessoas é uma barreira. E nós, com a experiência que já temos, com os vários tipos de necessidades, digamos assim, de barreiras, os nossos guias, e um deles está cá, que é o Eduardo,
Eduardo, estás aí? O Eduardo Miranda é um dos monitores que nos guia no Meus Açores, Meus Amores, e fazemos a animação e grande parte da logística deste programa. São à volta de 30 viagens por ano que nós fazemos entre janeiro e abril, ou seja, esses 4 meses ficamos muito preenchidos com todos estes, devemos andar à volta, cada viagem anda à volta de 25, 30 pessoas, fazendo contas, são 800, 900 pessoas. Só aqui já nos dá um volume grande. Depois temos o Açores para Todos, que este sim é ainda muito mais inclusivo, em que está numa fase piloto, numa fase de testes, em que em cada viagem, neste caso nós fizemos uma São Miguel terceira e da terceira São Miguel, onde iam 6 pessoas com necessidades especiais mais aprofundadas, em que já decidia ter algum grau de incapacidade à volta dos 50%, 60%, desde sejam cognitivos, quer sejam físicos, e onde nós procedíamos ao mesmo tipo de viagens. Eram viagens de 4 dias e onde as pessoas efetuavam a viagem quer para uma ilha, quer para a outra. Em relação à nossa animação pura e dura, animação turística, baseia-se dentro em 5 grupos: animação cultural, os estudos com viatura que toda a gente faz, o aluguer de equipamentos, seja bicicletas, caiaques, a joalete, é dita joalete, temos loja de produtos dentro do grupo dos produtos escuros, são produtos certificados de economia regional, e funcionamos como posto de turismo. E depois temos as restantes animações turísticas, desde com passeios pedestres, jogos tradicionais, etc. E tal. Existe uma série deles. Ok, agora vamos ver assim. Turismo inclusivo. O que é que nós consideramos turismo inclusivo? Todos aqueles básicos que nós, quando temos a definição, percebemos. Pessoas com necessidades quer físicas, quer cognitivas, ambos eles. E depois nós começamos agora com outra parte, que é, nós trabalhamos muito cá com Santas Casas da Misericórdia, associações, escoteiros, vários tipos de grupos, em que eles, para reunirem, para fazerem atividades, não têm muita escolha, e quando têm escolha os preços são demasiado elevados. Então nós fazemos atividades, por exemplo, um aluguer de um caiaque, €1 por pessoa. Então colocamos um preço simbólico para que as associações também possam ter acesso a estas atividades, e não só os turistas. Ou seja, os próprios locais, através das associações locais, até casas de povo, escoteiros, santas casas, consigam também ter acesso e desfrutar da sua própria ilha, que é uma dificuldade que cá ainda existe muito. Existem muitas pessoas cá que não conhecem metade da ilha. Existe muito disso. Então, a Açores for All também, durante alguns meses do ano, nomeadamente, tratamos maio e junho, para fazer este tipo de atividades. Agora, ok. Mercado. Até aqui dúvidas. Eu falo muito, mas fico com a sensação que não vejo vocês, nem sinto a vossa presença, que é assim um bocadinho mais... Não se esqueçam de ligar o microfone nas perguntas para o Aurélio. Tá, estejam à vontade. Eu acho que era melhor fazendo isso por fases do que vir tudo depois ao mesmo tempo. Ninguém quer colocar uma questão? Célia, Diga. queria perguntar ao Aurélio se efetivamente, quer dizer, como divulgar aqui a nível da dita metrópole toda a ação do Açores for All, não é? Estou a ficar muito contente de ver a abrangência que este projeto tem e realmente as possibilidades que há de alargar aqui na metrópole, no continente, né, dizem os açorianos, e esta é a oportunidade das pessoas lá ditas com deficiência poderem usufruir sem ser discriminados no sentido físico, ou seja, fazerem parte de grupos que integram outras pessoas ditas normais, que julgo que é um projeto que tem
muito caminho para andar e que será, de certeza, repleto de êxitos se a nossa situação atual melhorar. Por isso, já tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre o Azores for All. Achei piada, aqui, quem não conhece, julgo que seja das minhas características, gostei muito da pronúncia do Aurélio, porque eu entendi Azores for All. É for all. Para todas as... Por isso, quer dizer, acho que estamos aqui todos muito entusiasmados, pelo menos certeza que os outros participantes da videoconferência irão sair daqui informados e, da minha parte, contem com o que eu possa ajudar. Ok? Em relação agora eu gostava de realçar um aspecto com o Aurélio Foucault, que é muito interessante, que além da inclusão de pessoas com necessidades especiais ao nível físico e cognitivo, também tem a preocupação de incluir as pessoas com dificuldades financeiras de pagar os ingressos nessas atividades turísticas, não é? Sim, sim, sim. Nós fazemos isso através das associações. Ou seja, depois isso seria muito complicado, cada um comprovar se tem dificuldade ou não, e depois há burocracias, essas coisas. Então, nós fazemos isso através de associações e entidades locais que nós estamos, através da cooperação que nós vamos tendo com eles, e torna-se relativamente fácil fazer e temos algum volume em relação a isso. Uma pergunta que eu tinha falado uma vez com a Célia Pereira, por interesse pessoal, neste momento a situação já não se coloca para mim, mas que ainda é uma outra vertente, que é a resposta aos cuidadores, às cuidadoras e aos cuidadores informais. Uhum. E, portanto, pronto, no meu caso eu tenho a minha mãe, e tinha a minha mãe, agora ela já está no lar, tinha a minha mãe comigo, e portanto eu queria me deslocar aos Açores e andava à procura, depois as coisas evoluíram de outra forma, se havia a possibilidade de eu ir aos Açores e a minha mãe ter vaga num centro de dia para eu poder ter usufruído de férias. Não era tanto a questão da minha mãe poder fazer algumas visitas a isso, que isso a Célia respondeu-me logo que sim, mas era depois eu também poder ter férias durante o dia, porque a minha mãe teria um sítio onde estar durante o dia. E, portanto, uma resposta mais ao descanso do cuidador, a um descanso do cuidador informal, que não se desse unicamente pelo que existe atualmente, que é colocar a pessoa que tem incapacidade numa instituição durante um mês para o cuidador poder ir. Portanto, era uma coisa mais integrada. Obrigado, Isabel. Obrigado pela ideia. Por acaso ainda não tinha pensado em algo assim. Mas sim, temos a possibilidade de o fazer. Até porque dentro da CRES Açor e através do selo Cursos, temos uma série de associados e de cooperadores que podemos fazer a ligação e ter facilidade nessa parte. Sim. Mesmo... É porque isso poderia ser uma oferta para os cuidadores informais bastante interessante, que é não precisava de institucionalizar, precisava de uma colaboração mista. Dê-me um segundo que eu vou buscar a minha agenda para não me esquecer. Agora fico... Não aparece. Vê-se mesmo que estamos em economia social, não é? Já damos ideias de negócio. Eu vim de uma cooperativa, eu vim para a CRES Açor, tive uma cooperativa que estava praticamente falida e que tive um ano e meio. Porque para dar a ideia completa, posso dizer qual era a situação concreta. Eu tenho família nos Açores, em São Miguel. E, portanto, a minha mãe também já tinha ido a São Miguel, portanto eu na altura estava a pensar poder ir com ela a São Miguel, ficar em casa de família. Neste caso precisava era de um centro de dia para eu poder durante o dia ter as minhas férias também.
Sim. E, portanto, e poder ter apoio domiciliário, poder ter essas coisas que são necessárias se um cuidador informal se desloca em conjunto com a pessoa que está a cuidar. Mas ter também alguma liberdade de algumas férias, efetivamente, ao cuidador informal. Eu acho que, sem dúvida, é uma ideia muito interessante e bastante possível de fazer e de pôr em prática, vista a rede de contactos que nós estamos. Uhum. E existem várias instituições que estão no centro de Ponta Delgada em que é fácil se deslocar, mesmo na periferia, seja Ponta Delgada e Ribeira Grande, apesar de termos em todos os concelhos, mas esses dois são os maiores e normalmente as pessoas vêm, é relativamente fácil encontrar alguém para ter um centro de dia. Isabel, obrigado, a ideia é excelente. Sim, mas consegue-se dentro dos nossos parceiros. Não digamos que é, nós já tivemos algo, já fizemos isso, não, mas é relativamente fácil, Okay. Nesta situação não, eu acho que não vão querer assim estar, principalmente no continente, que cá toda a gente está com os continentais, desculpe a expressão, mas sim, possível, sim, sem nenhum problema. Ok, obrigada. Não sei se ainda podes fazer uma pergunta ou se o Aurélio gostava de continuar. Eu tenho tudo. Okay. Não, é só para nos situarmos. Eu não retive a data em que o projeto Azores for All se iniciou, essa era uma das perguntas, e a segunda pergunta era perceber um pouco se este projeto do Azores for All nasce de uma necessidade, ou seja, se nasce de começar a haver gente que procura e aí a oferta vai atrás, ou se pelo contrário nasce antes da oportunidade, que é perceber que há uma área de negócio e perceber que há uma área também em que a economia social e a economia solidária podem participar, mas que ao contrário, ou seja, a oferta precede a procura. E eu queria tentar perceber um pouco, ou pode ser as duas coisas em conjunto, mas eu gostava de perceber qual foi o elemento que despoltou esta iniciativa. Se foi uma questão de necessidade, ou seja, a resposta a uma procura, ou se foi mais uma questão de oportunidade. Carlos, sim. Carlos, sim. Carlos, eu não estava no início do projeto, mas aquilo que me conta a Célia, a direção da Cresa Sur sempre foi muito irrequieta e sempre teve a ver à procura das necessidades que tem a população. Uma das coisas que havia cá era não havia nada para estas pessoas. Havia dificuldade. As próprias Santas Casas da Misericórdia ou as casas de povo e associações, para terem alguma atividade extra, tinham muitas dificuldades. Ou seja, começa-se com o turismo acessível ou inclusivo nas várias vertentes. E então inicia-se o projeto com isto, em que existem algumas necessidades e, contudo, existe começa a haver um crescimento do turismo nos Açores, mas é seletivo para aqueles, desculpe uma expressão, que dá lucro às empresas, que é normal. E o restante fica de parte. E aí é que entra a Cresa Açor e digamos, não, estas pessoas também têm que ter as mesmas oportunidades e lançamos o projeto e começamos a trabalhar nisto. Muito bem. E a data já agora? Só para a data de início? 2004, 2005, porque há ali uma fase de meio incubação entre as duas associações, entre a cooperativa e a Associação de da Candelária. Muito bem, obrigado. Mais dúvidas, questões, abafos? Sim? Ok. Vou continuar. Toda a gente se preocupa é com o mercado. Ela procurou que a nível de em si. Se falarmos em mercados dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, coisa muito diferente. Eles têm outra perspectiva, têm outra forma de estar, têm mercados muito maiores. Os Estados Unidos, só para percebermos, neste tipo de turismo, só pensando nos militares, nas pessoas que têm traumas de guerra, é um volume enorme.
E depois, ainda não temos o enraizamento das pessoas que têm deficiência poderem viajar. É uma coisa que se vai ganhando com o tempo. Contudo, existe, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 7 pessoas tem uma necessidade especial. E os números depois vão por aí, são milhares, são milhões de pessoas. Contudo, não nos esqueçamos de uma coisa, que é: o que é que se considera necessidade especial? Há coisas tão simples como eu tenho 35 anos e já começo a ver um bocadinho mal por causa dos computadores. Já começo a ver... Isto é considerado uma necessidade especial? Hoje em dia não. Mas daqui a dias, quando eu quiser um passeio turístico ou ir a um museu e ver um vídeo, a esperança média de vida vai aumentar, mas nós vamos viver mais tempo, mas vamos ter mais tempo com necessidades especiais. Isso falando das pessoas mais velhas. E depois temos toda a outra classe. Hoje em dia, pessoas que têm discapacidades ou incapacidades de nascença ou adquiridas, que hoje em dia já têm outra... Contudo, isto não é um mercado ainda que seja muito fluente, digamos assim. É sempre necessário ter atividades ou de turismo normal para podermos sustentar e que tudo seja sustentável. Ok. Dentro das atividades, existe uma coisa que nós nos preocupamos muito, que é, imaginem, vocês, não sei se tem aqui alguma pessoa que tem uma necessidade especial, tem uma cadeira física, cadeira de rodas ou algo assim do género. Sim? Não? Ok, não. Imaginem-se que vocês estão na cadeira de rodas e vão fazer um passeio turístico a uma parte emblemática dos Açores, digamos assim, Lagoa das 7 Cidades. Uma das coisas que nós trabalhamos muito é a autonomia de cada pessoa, ou seja, o próprio passeio seja feito de forma que a pessoa seja autónoma e que não esteja a depender sempre de um terceiro para poder desfrutar da sua viagem. Desta forma, conseguimos também ter uma forma mais relaxada durante a viagem. Ok, promoção. Vamos a ver, onde é que nós vamos buscar clientes, digamos assim. Vamos dar um terceiro ponto, que acho que é uma coisa que nos interessa muito. Temos que começar primeiro pelas plataformas, as plataformas gerais. TripAdvisor, Get Your Guide, o Airbnb agora tem uma parte para turismo acessível. Isto tem que ser trabalhado como se fosse uma empresa normal, não como uma associação. Não pode ser visto como uma parte institucional. Temos que falar com clientes e não com parceiros institucionais, em que tudo é muito mais cordial. Ali não, tem que ser tudo. A linguagem tem que ser tudo diferente, tem que ser muito mais direto. Onde existe um mercado de audiovisuais muito forte e bem trabalhado, com agências de viagens especializadas, existem uns contactos pequenos na Alemanha, mas ainda muito vagos, em que vamos começando a desenvolver isso. A nível de site e plataforma, tudo que vem por trás do Google, é super importante trabalhar isto com pés e cabeça. Ou seja, os clientes a nível digital vão-se buscar com muito trabalho e investimentos. Em continente acho que é muito mais fácil conseguir um community manager do que cá, alguém que é especializado neste tipo de plataformas e redes. Nós cá temos muito essa dificuldade, não é fácil, não existe. Nós somos curiosos, vamos daqui, vamos ali, a experiência de um, a experiência do outro, e vamos conseguindo somar todos os dias pontos, mas vai-nos atrasando muito em relação ao dito turismo normal.
eles conseguem ter volume para ir buscar pessoas aí fora e que nos consigam fazer o trabalho. Nós ainda não conseguimos chegar a essa fase. Depois temos outra parte, que é as agências de viagens locais, que ao longo do tempo, com a experiência, já fomos conseguindo cativá-los com os nossos serviços. E então, tudo o que é turismo acessível e praticamente subcontratações nas 7 cidades nós fazemos. Temos muito desse trabalho já em que adquirimos os nossos clientes. E depois temos uma coisa fantástica que é, temos 2, 3 guias que levam muitos anos nisto e que nos vão do boca a boca e dos clientes que eles já têm ao longo dos anos, voltam e passam o boca a boca aos conhecidos, familiares e amigos. E então, aos bocadinhos e ao fim de 15 anos, todos os anos vai-se somando, e nós fomos conseguindo criar a nossa carteira de clientes desta forma. Existe uma fórmula mágica que, digamos assim, de um dia para o outro, não, em meu ver não existe. É uma coisa que tem que ser trabalhando passo a passo. E depois ainda existe, desculpa-me aqui, faltava muito, que é os clientes institucionais, digamos assim, associações, pontualmente temos algumas associações que vêm do continente cá em que nós organizamos 1 semana ou 2 semanas de animação. Contudo, é ainda muito pontual. Recebemos mais pedidos de organização e de atividades grátis do que propriamente pagos. Os grátis, devidamente comprovados, nós muitas vezes participamos e trabalhamos junto com eles e sempre fazemos qualquer coisa e alguma animação dentro da agenda. Dúvidas em relação à agregação de clientes? Sim? Se não houver dúvidas, vai seguindo, Aurélio. Como é que vocês fazem o equilíbrio entre os clientes, digamos assim, que não estão a precisar de maior apoio, o número de clientes que não estão a precisar de maior apoio e os clientes que precisam de apoios especiais? Está-me a falar em equilíbrio a nível de quê? Operacional? Número operacional, por um lado, se fazem atividades só para clientes com necessidades especiais ou se misturam em que qual é a mistura mais equilibrada para vocês, mas depois também em termos da questão económica, quantos clientes, não queria chamar normais, quantos clientes sem necessidades especiais são necessários vocês terem para equilibrar as contas com os clientes de necessidades especiais? Primeira coisa, nós nunca fazemos essas contas. Okay. Porque o que é que acontece? Como somos, e aqui temos que perceber que tem que haver uma mistura entre a parte social e, claro, nós temos parte dos funcionários, recebemos apoio e temos acordos de cooperação diretos com a Segurança Social. Ok. Essa era importante. Outra parte tem que vir da atividade. Uhum. Outra parte tem que vir da atividade para fazer. Ok. Esse equilíbrio é muito difícil quantificar. Porquê? Porque é tudo flexível. Aqui não há valores constantes. Uhum. Não há valores constantes. O que é que nós fazemos? Se for na operacionalização, no dia a dia, nós não vou dizer que damos preferência, nós tentamos nós desdobramos, como temos 2 ou 3 viaturas e conseguimos, dentro da Cresa Açor, imagine, eu tenho um grupo com 4 pessoas, 2 delas estão em cadeira de rodas. E depois tenho um grupo de 8 pessoas, outro grupo de 8 pessoas ditas normais. O que é que nós normalmente fazemos? Um dos guias recorre a uma carrinha e vai com essas 8 pessoas. Outro guia, sozinho não consegue para 2 pessoas com cadeira de rodas. Conseguimos outra pessoa dentro da Cresa Açor, ou um condutor, ou uma terceira pessoa que lhe consiga apoiar,
dentro da Cresa Açor ou como na Associação da Juventude da Candelária, e efetuamos da mesma forma o serviço. Para que é a parte do subir e descer a carrinha, mesmo que seja automático ou manual, sempre é necessário algum apoio para que depois também a pessoa consiga ter alguma autonomia. Normalmente nós efetuamos desta forma. Contudo, nem sempre é fácil. Principalmente no mês de junho, julho, é necessário muita ginástica e logística, digamos assim. Muitas vezes. Mas vai-se organizando. A nível do equilíbrio financeiro, aquilo que me perguntava, é muito difícil. Conhecem a Joalete? Estão familiarizados com a Joalete? Não. Não. Ok, dê-me só aqui ver se eu consigo aqui consigo encontrar aqui uma Joalete. A Joalete é... Acho que é assim que se escreve. J-O-E-2-L's. Está aqui, está aqui. O Eduardo conhece muito bem a Joalete. A Joalete é uma forma, digamos, é uma mistura entre cadeira de rodas e bicicleta. Estamos ainda a ver o PowerPoint. Conseguem ver aqui? Estão a ver o PowerPoint ainda? Pois, possivelmente vou ter que fazer aqui. Aqui. Partilhar a tela. Aqui. Estão a ver? Aqui assim? Sim? Não. É uma mistura entre cadeira de rodas e bicicleta, em que duas pessoas, vai uma pessoa à frente e outra atrás, e que se consegue transportar uma pessoa de cadeira de rodas para que possa fazer trilhos, digamos assim. Claro, se nós formos pensar a nível económico, ter duas pessoas para fazer um passeio pedestre, entre aspas, isto seriam as pernas dele, a nível de custo é muito superior. Nós, contudo, mantemos igual. Devido ao apoio, como temos o apoio da Segurança Social, vamos diminuir os custos. Está bem. E o lucro que nós temos, digamos assim, o resultado que nós temos no final do ano, conseguimos apurar, pegamos nesse resultado e voltamos a investir em novos projetos, ou adquirimos equipamento, ou iniciamos novos projetos, sempre com o intuito de oferecer novos serviços e novas possibilidades às pessoas com necessidades especiais. Ou seja, aqui é aquela coisa de ser tudo tão linear como uma empresa, ok, eu obtenho daqui tudo matemático, não funciona assim tanto. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é ir conseguindo reaver algum dinheiro da outra parte para conseguir ir fomentando essa outra parte. Sim, consegui responder? Sim, sim. Tem mais alguma dúvida em relação a isto? Eu posso fazer uma questão? Sim, à vontade. Sim, boa tarde. Olha, Aurélio, tenho estado aqui a ouvi-lo com muita atenção. É o seguinte, a minha questão, relativamente ao mercado estrangeiro, qual é que é a procura? Podemos, se calhar, basear-nos no ano passado, em termos dos vossos clientes, qual é mais ou menos a porcentagem de mercado estrangeiro, se tem essa procura, e que nacionalidades, quais são os países que os mais procuram? É assim, mas refere-se em quê? Turismo normal ou turismo com necessidades especiais? No turismo com deficiência, sim, com necessidades especiais. Necessidade com deficiência. Nós temos muita ligação aos Estados Unidos, primeiro de tudo. Os Estados Unidos vem-nos muita ligação, por exemplo, pelas nossas comunidades e segundo, pela parte geográfica, em que nós ficamos no meio do Atlântico e para eles, a nível de número de horas de viagem, é relativamente perto. Estamos a falar de 4, 5 horas de viagem. Para nós cá na Europa é muito. Tudo que é para a América são valores relativos devido à dimensão geográfica. Nós temos muito dos Estados Unidos e depois temos, claro, há sempre o mercado inglês, tem alguma preeminência, mas basicamente, digamos, são esses dois. Alguns portugueses, mas muito pouco, devido a associações, mas basicamente são esses. E depois temos as outras nacionalidades mais pontualmente. Assim. Quer dizer que o mercado espanhol não é relevante?
ainda não temos relevância, ou por nossa incapacidade de termos trabalho, estamos a luz, mas não temos aquela, ou por nossa parte não termos apostado tanto ainda no mercado espanhol, atenção, ou mesmo pela parte deles. Eu acho que mais pela nossa parte, que ainda não trabalhamos comercialmente tão bem esse mercado, porque para nós termos cá, é preciso que nós venhamos lá conseguir e apresentarmos. Isto envolve uma coisa que a maior parte das associações não tem, que são comerciais. Duros, puros e duros. Se calhar era um mercado que deveriam apostar, porque em termos, ou seja, eu sei aqui pela experiência que a Terras Dentro teve nos projetos de cooperação, não é? Que existe uma Associação de Desenvolvimento Rural. Mas é o seguinte, eles estão muito bem organizados em termos associativos. Sim, Se sim, você procurar uma associação de pessoas com deficiência, eles próprios, e eu sei porque eles nos questionaram sobre isso e estariam abertos, ou seja, uma associação pode ter 250 ou 300 sócios em que eles praticam muitas atividades ao ar livre, por exemplo, tem atividades adaptadas e logo aí conseguem um número significativo de pessoas, porque eles estão habituados a movimentarem-se, a viajarem. E eu conheci várias associações com estas características. Obrigado. Também estamos em bom momento agora de começar a trabalhar isto. Normalmente a parte comercial vai sempre com o operacional, o tempo vai se dividindo. Mas sim, sem dúvida. É um mercado a trabalhar. Ainda por cima, eu sou culpado porque estive a viver em Espanha há alguns anos, devia estar a trabalhar mais nesse mercado. Nós, uma das coisas de cooperativa e parte da associação, a própria filosofia das instituições de nascença, falta-lhes a parte comercial, mais agressiva, de trabalhar mercados. E aqueles que queiram a plateia, fomentar a parte comercial. Ou seja, não ser tão institucional, mas o relacionamento direto, tratá-los como se vocês fossem uma empresa. Porque a nível de clientes, depois, facilita-lhes muito mais a comunicação, a interação. A Manuela tem experiência já nesta parte, certo? Nós temos experiência até Dentro, nós trabalhamos já há 15 anos com o turismo acessível. Editámos um roteiro turístico, trabalhámos em cooperação internacional com grupos espanhóis e agora este último estamos à espera da aprovação da candidatura com um grupo francês. Pronto, mas realmente a nossa ação, para além da edição do tal guia turístico acessível dos territórios, não é? Dos nossos territórios, temos trabalhado muito a questão da sensibilização. Achamos que ainda é muito importante os empresários estarem sensibilizados para esta questão, porque continuam a não estar. Temos evoluído aqui no continente, evoluímos alguma coisa, não é? Porque as próprias orientações do turismo em Portugal já vão nesse sentido, mas ainda se nota pouca evolução e, portanto, ainda continuamos a trabalhar a sensibilização dos nossos empresários a nível rural, não é? Das vantagens, da importância, e depois fazemos muitas, para chegar inclusivamente à própria população, não é? Trabalhamos as escolas, trabalhamos a comunidade, fizemos, são 1000 ações, 1000 projetos. Nós fizemos o ano passado, no final do ano passado, surgimos uma necessidade, eu vi que há uma associação grande, com algumas pessoas, e havia necessidade, por exemplo, de nos hotéis de cadeiras para os duches e para as banheiras, adaptadas. O que é que nós fizemos? Adquirimos essas cadeiras, a Azul Forol adquiriu essas cadeiras e proporcionou às pessoas as cadeiras. Colocámos um preço simbólico, já não me recordo, mas íamos quase sempre €1 o dia. E este ano vamos fazer expressamente ao contrário. Ou seja,
em vez de ser às pessoas, colocaríamos aos hotéis, ao mesmo preço, e que em vez de eles adquirirem, tenham à disposição aos clientes, com a única questão de, claro, nós colocávamos alguns logotipos dos nossos serviços nas cadeiras e nos acessórios necessários, com o intuito de que ninguém ficasse, ou colmatar essa necessidade que existe nos hotéis e no alojamento local, para que ninguém com necessidades especiais tivesse todas as comunidades básicas para que pudessem estar a desfrutar de uma estadia cá em São Miguel ou nos Açores. Ou seja, nós passamos já de uma fase em que tentamos não investir o nosso tempo em sensibilizar, mas sim já em trabalhar e sermos nós a puxarmos os empresários a ir para a frente, dizer assim, pá, vocês não conseguem, mas nós conseguimos fazer isto e ajudamos-te aqui e ali, mas não descubres esse mercado, tenta trabalhar esse mercado também. E assim é, porque realmente constata-se, ao longo destes anos, o contato que tivemos com os empresários, realmente eles muitas vezes, apesar de serem obrigados por lei, não é, a terem os equipamentos adaptados, terem as suas instalações adaptadas, mas a verdade é que eles não veem o retorno para o investimento que possam querer fazer. E isto realmente é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Quer dizer, não se faz e depois os clientes não aparecem e realmente ainda andamos aqui um pouco neste desequilíbrio, não é? Bom, realmente não há assim tanta necessidade à primeira vista, não é? Não há tanta procura e é difícil nós conseguirmos dar a volta a esta situação, não é? Por isso é que eu estava a dizer desde o início, nós só com o turismo inclusivo é muito difícil fazer a máquina funcionar e ganhar algum volume para que se possa investir nesses projetos. Porque uma das coisas que nós estamos a tentar fazer agora na Azores for All é chegar no final do ano e não estar todas as vezes a depender de projetos e de candidaturas. Ou seja, todas as vezes queríamos fazer um projeto novo, ou necessitamos, por exemplo, de adquirir um asvalete, ou necessitamos disto, ou necessitamos daquilo, ou queremos fazer essa intervenção, temos que fazer candidaturas. Isto a nível de instituição, de todo o dia de processo, nós vamos gastar muito mais tempo em preocuparmos com a candidatura do que propriamente a fazer trabalho junto dos nossos clientes, dos nossos habitantes. Então, quando trabalhamos o turista dito normal, é uma forma de nós obtermos recursos para não estar sempre a recorrer a candidaturas. E dessa forma, se nós temos uma base minimamente estável financeira. Aurélio, aqui no continente, as lojas que vendem equipamento, portanto, para necessidades especiais, nomeadamente motor, com todas as cadeiras para as casas de banho, etc., mesmo cadeiras de rodas, camas e isso tudo, praticam aluguer também de equipamento, muitas delas. E, por exemplo, a cadeira da casa de banho, o preço é praticamente idêntico ao vosso, é 1,20€ o dia. Era uma necessidade que nós tínhamos cá. Vocês não têm aí isso? Sim, os preços são outros, depois as pessoas não se querem, mesmo que seja €1, só o transporte, para ficar no hotel. Está bem. Esse tipo de... Nós estamos agora a trabalhar com a Secretaria Regional, com a Direção Regional do Turismo, para podermos fazer o depósito no posto de turismo do aeroporto. Já fizemos algumas vezes e assim também tira algum transtorno no transporte ou vamos ao hotel se a pessoa quer fazer um alojamento local. Ou seja, as maiores dificuldades não é ter as ideias, é a logística em si. Claro, sim. Não, por isso é que eu estava a falar das lojas cá, porque se houvesse aí nos Açores... Nós cá temos 3 lojas e o que eles fazem é tentar entre si subir o máximo o preço. Está bem, ok. E então,
muitas vezes as realidades são diferentes. A nossa realidade, com certeza, que é muito diferente da vossa. Sim. Ok. Nós, que tenha crescimento, existem 3 lojas cá. Uma delas faz aluguer, mas os preços são muito diferentes. Ok. E então, nós entramos por aí também como ser uma forma de publicidade e ao mesmo tempo prestar serviço. Tentar sempre jogar com os partes. Em relação a uma parte que a Manuela estava a comentar, do guia das acessibilidades, nós cá também estamos a desenvolver um guia, e foi a minha colega Manuela que iniciou o guia e estamos a desenvolvê-lo a passar a segunda fase, em que desenvolvemos mais a parte local, ou seja, não havia muita informação específica sobre as 7 cidades num local só, havia muita informação, mas dispersa, e nós criámos um guia das 7 cidades. Fizemos uma primeira versão em papel e agora passamos para o digital, para o site, vamos começar a passar nas várias plataformas turísticas dos Açores e numa terceira fase, ideal do Eduardo Miranda, que é, através de código QR, colocar um código QR em pontos estratégicos que as pessoas poderiam aceder ao próprio guia. É uma forma muito mais fácil de aceder. Claro, coisas básicas no guia é depois a forma como é escrito, os espaçamentos, essas partes todas técnicas que nós estamos a tentar ter atenção, temos que ir revendo, as cores para os daltónicos, uma série de coisas que temos que ir trabalhando e que muitas vezes temos que estar a trabalhar. Tudo o que nós tínhamos do nosso trabalho relativamente às fichas de avaliação, os questionários de avaliação, às condições de acessibilidade aos vários estabelecimentos, aos museus, ao hotel, a Residente facilitou tudo à Cresa Açores. E o que necessitas, Manuela, estás à vontade. Muito obrigada. Aquilo que eu te puder ajudar, à vontade. Obrigada. A maior parte da questão, quase sempre, este tipo de projeto, um dos maiores impactos, e por aquilo que eu estou na Azores for All, é para a parte económica. Se vocês reparem, eu normalmente no meu discurso, comparativamente com os outros técnicos da área social, eu falo muito mais da parte económica. Isso porque estes projetos, muitas vezes as ideias são boas, a nível logístico funciona, mas depois a parte de sustentabilidade financeira é complicado. Se não houver vários pontos a se trabalhar ao mesmo tempo, torna-se difícil a máquina manter salários, pagar. Claro, a nossa sorte é que nós como temos acordos de cooperação de alguns com o Instituto da Segurança Social, a outra parte vem da própria atividade, nós já conseguimos pagar alguns funcionários da nossa atividade. Claro, dá-nos outro descanso. Necessito mais um guia, temos mais atividade. Torna-se tão simples quanto isto. Começamos a trabalhar bem, imagina, a Manuela agora com o Terras Dentro começa a funcionar a coisa, começa a crescer, mas claro, eu necessito colocar mais guias, mas eu necessito comprar mais uma carrinha. Claro, numa empresa normal, a coisa funciona relativamente fácil. Faz-se empréstimo e bota-se para a frente. Numa associação, numa cooperativa, os presidentes têm que haver reunião, é um processo totalmente diferente. E então aqui, quando se entra em projetos desses, e no início entraram e fizeram muito bem, se não houver um apoio institucional, governamental, é muito difícil. Principalmente no início. Porque aquilo que a Manuela dizia, o meio empresarial à volta para estes projetos tem pouca sensibilidade. Nós ainda, o ano passado, fizemos uma formação para os guias da Azores for All e guias que iam, nossos parceiros que iam para o mês dos seus meses amudos, em que todos os dias vinha uma pessoa com uma necessidade especial diferente, pessoa com deficiência diferente. Um dia era uma pessoa na cadeira de rodas, outro dia era um visual, e há um senhor com o visual que é presidente de cada ACAP, que nos dizia: ir a um restaurante, sabem que eu sou cego,
e trazem uma comida toda misturada. Uma coisa tão simples quanto isto. E nem me perguntaram se eu necessitava que me cortassem a carne. Ou seja, coisas tão básicas que para eles é básico, são uma necessidade, mas têm que ser trabalhados. Se nós temos essas dificuldades todas ao nosso entorno, a nível empresarial, se nós temos mais uma dificuldade, para além daquelas que se têm normalmente, para desenvolver esta atividade. Sem dúvida que a formação... Sem dúvida que a Vinham. Foi muito importante. Sim. Nós fizemos para todo tipo de ciências, isto sempre na ótica do atendimento, não é? Na ótica do atendimento a pessoas com necessidades especiais. E tivemos, os nossos formadores eram muito bons, eram pessoas que trabalhavam na prática com este tipo de pessoas e claro, tivemos de fazer uma formação compactada, mas essas noções básicas, não é? Coisas simples, eles ficaram. Agora, isto tem que se fazer reciclagem, né? Porque os estabelecimentos, uns dias abrem, outros fecham, e é como os guias, né? Tem que ser sempre atualizados, e isto realmente requer um trabalho de uma equipa quase permanente. Agora, eu acho que vocês aí nos Açores têm uma grande vantagem, que é essa beleza natural única, né? Que vocês têm que jogar com isso, porque só isso é um forte ponto, uma atração, não é? Natural que vocês têm. Facilita-nos muito. Ok, a nível dessa parte nós temos uma coisa que nos facilita muito. Mas antes disso, eu não me quero esquecer da parte. Coisas tão básicas como eu em casa ou num edifício, por exemplo, na Creza Açor, devo deixar a porta fechada ou entreaberta. Se deixar entreaberta, possivelmente o invisual vai esbarrar contra ela. Temos as carrinhas de caixa aberta. As carrinhas dos agricultores, um cego, o visual quando passa, não consegue tocar com a bengala. Esbarra contra ela. Existe uma série de pormenores. Como é que se fala com uma pessoa numa cadeira de rodas? Como é que se atende uma pessoa de cadeira de rodas num restaurante? Nós estamos a criar vídeos à volta de 2 minutos. São à volta de 27 vídeos das várias necessidades especiais, das várias deficiências. E vamos publicar nas redes e através da televisão local da RTP Açores para ser uma forma de início de formação para toda a gente. Sermos mais amplos. E ser algo que seja, digamos, não marca branca, mas que seja algo que qualquer associação, qualquer instituição, qualquer escola possa pegar e utilizar e colocar o seu logo e trabalhar. Que seja seu. Ou seja, que seja algo que seja criado para que seja disponível para toda a gente que possa trabalhar, porque o objetivo principal é que cada um trabalhe essa informação e que ele passe a informação, que as pessoas adquiram a informação, do que propriamente promover as nossas instituições. Excelente ideia. Sim, senhora. E depois posso enviar os vídeos, Manuela. Agradeço. Até vou tomar nota aqui. Agradeço. Vou enviar à Manuela os vídeos. Aurélio, sim. Podias mandar para animar que nós distribuímos. Sem dúvida. Nós neste momento estamos a gravar. Ainda estamos a gravar. Contudo, com a nossa pandemia as coisas ficaram um bocadinho paradas, mas estamos a gravar e assim que tivermos enviamos tudo. Pois, porque se os vídeos são abertos, que é para toda a gente... Sim. O objetivo é enviar a toda a gente e que consigam perceber. Agora, os vídeos vão ser gravados nos Açores e São Miguel. Depois tem que ter cuidado com a pronúncia.
Foi umas legendas. Sim, porque também temos que colocar, e vamos ter linguagem gestual. É preciso ter... Depois manda-nos então isso, está bem? Para nós disseminarmos. Sim. Só uma coisa, têm algum roteiro assim mais tipo slow travel, assim de percursos mais alternativos, de coisas que são menos conhecidas, aqueles segredos, aquelas coisas que só os locais conhecem, têm alguma coisa desse género? Está-me a dizer que seja um roteiro só com isso. Desculpa? Está-me a dizer um roteiro só com... Sim, ou só com isso, ou não quer dizer que seja só com isso, mas se essa parte tem de alguma forma... A parte local é trabalhada. É assim, senhor. Os nossos guias, seja o David, seja o Eduardo, conhecem muito bem a zona onde nós trabalhamos e claro, trabalham com as pessoas no dia a dia, as pessoas locais, e eles conhecem os cantinhos todos, conhecem os segredos, quase todos. Há certos segredos que ninguém conhece, por isso é que são segredos, mas vão trabalhando com o cliente. Agora, existe uma coisa que vai um bocadinho, não, acho que não vai tanto ao encontro daquilo que me está a perguntar, mas que nós estamos a trabalhar neste momento, que são roteiros específicos para cada necessidade ou para cada deficiência. Criar um roteiro específico para um invisual. Digamos, imagine. A Raquel conhece a Lagoa das Sete Cidades? Sim. Ok. Como é que consigo transmitir isso a um invisual? Estar ali naquele sítio. Pois é. Pois, sim, é verdade. Esse sítio e qualquer sítio, sim. Como é que se consegue uma descrição? Mas é difícil porque não sei. É trabalhando com a Associação de Cegos e perguntando como é que eles podem sentir. Isso é interessante. Através das mãos e dos cheiros. E então nós já estamos a trabalhar nisso. E através de outras partes dos segredos e tal, já estamos a tentar desenvolver isso. O Eduardo está-se ali a rir. Estamos a trabalhar essas partes para que se possa. A parte dos locais, nós temos coisas que tentamos fazer, que é tipo, nós temos um produto que chamamos o combo, ou combinado, em que as pessoas fazem uma atividade de um passeio pedestre, imagino, num local, e depois vêm cá, quando vêm para a nossa loja, tem uma pequena degustação de queijo feito pela senhora lá das Sete Cidades, sem ser fábrica, assim, uma pessoa doméstica que tem 2 cabrinhas e que faz o queijo, com pão local, da padaria local, e tentamos interagir e que as pessoas tentam conhecer também essas pessoas. Sim. Ou seja, só que aqui nós estamos sempre um entrave. Não sei se aí no continente é tão fácil, ou a experiência da Manuela é esta. É que depois essas pessoas e a interação com essas pessoas, quando criamos volume, e que isto começa a ser interessante, as pessoas com alguma idade dizem, epá, eu já não quero isto. Eu quero ter um descanso, quero fazer as coisas que eu gosto, e não me chatei muito a cabeça. Se é 1 por mês ou 2 por mês, ainda estou lá e estou bem. Mais do que isso, rapaz, tu procura a tua vida e não me venhas consumir. Também, nós quando falamos nesta parte local e interação com a comunidade, também temos que lembrar se eles estão dispostos a. E então, há que tentar fazer um equilíbrio. Assim, nós vamos muitas vezes aos Açores. Sim. Muitas vezes mesmo. E fazemos parte da associação Slow Movement Portugal, que de alguma forma abrange as diferentes áreas de vida, porque é uma forma de viver com mais tempo e com mais calma, menos ansiedade, assim. E a área do slow travel, do turismo slow, também é muito presente dentro desta filosofia. E então, já agora, depois podemos ver se numa próxima vez que estejamos aí, se dava para conversarmos melhor e vermos se haveria alguma forma também de interagirmos em conjunto, não sei. Estamos abertos a tudo. Desde que haja a possibilidade de... E então, faz parte... Nós estávamos para ir agora aí em maio, mas já não vai dar, provavelmente, não é? Sim, depois sim. em setembro. Agora é difícil. Pois.
Agora pode vir. E até vai ficar bem, vai ficar no hotel. Eu acho que de 4 estrelas. Como? Se vier para cá agora nos Açores, quando chegar cá a São Miguel, vai direitinho para o hotel de 4 estrelas. Pois, exato, para a quarentena. Exato. Também não vê nada no mar. Olha, possivelmente vai ficar com uma boa vista virada para o mar. Pois, exato. Na marina fica bem. Ou seja, não ficará assim tão... Sim, mas realmente por acaso era interessante numa perspectiva slow travel trocarmos algumas ideias e assim, de uma forma mais aprofundada. Uma das coisas que eu tenho tentado aproveitar, quando digo quando falo de eu, nós equipa, eu falo sempre ao Eduardo, à Cláudia, ao David, à Manuela e à Célia também. São a equipa e a Nélia que trabalhamos todos os dias com a Azores for All. Tentamos sempre procurar essas partes todas e focarmos cada vez mais nas 7 cidades. 7 cidades, apesar de ser um ponto turístico, um ex-libris dos Açores e de São Miguel, a interatividade com a comunidade é muito pouca. Por ser E porquê é que escolhem as 7 cidades? Eu, sinceramente, as 7 cidades, porque a nível de turismo é onde existe maior facilidade, porque temos lá uma lagoa, fica relativamente perto de Ponta Delgada. E depois existem umas partes a nível de instituição que eu já não estava cá, na Cresa Açor, em que a cedência do espaço, o espaço, juntamente com a Associação da Juventude da Candelária, que fica muito perto das 7 cidades, existe aqui uma série de sinergias que se conseguir facilitar, seja nas 7 cidades. Ok. Existem 2 dos funcionários são da Candelária, que são relativamente perto, existe uma série de coisas que vai facilitar. Ok. E não nos esqueçamos que aquilo é um paraíso natural, trabalhar ali. Sim, mas pronto, aí mas há outros sítios também muito... Diga-me, faça-me uma sugestão. Como? Faça-me uma sugestão, por exemplo. Uma sugestão? Não sei, mas já há sítios icónicos assim em São Miguel, há uma data deles, acho eu. Mas a Lagoa do Fogo, as Furnas, há uma coisa que eu o Nordeste, gosto muito. O Nordeste, sim, o Nordeste. Só que temos que perceber umas coisas. Eu não vou adiantar muito a nível disso, porque eu não conheci o início. Também preciso perguntar porque é que foi nas 7 cidades, à direção, à Cresa Açor e à Associação para a Sérvia, mas presumo que a nível de localização com Ponta Delgada e potencial ambiental e de turismo, deve ser um sítio mais bem localizado. Pois também a Lagoa do Fogo é perto também, mas muitas vezes está encoberta, não é? Sim, não é só isso. A Lagoa do Fogo não tem nada ali. Enquanto as 7 cidades, a maior parte das pessoas vê as 7 cidades como se fosse uma lagoa, e cada vez mais, e tudo o que tenta se desenvolver dentro das Azores for All, é tentar que as pessoas interajam um bocadinho e conheçam um bocadinho das 7 cidades. As 7 cidades têm uma personalidade própria. As pessoas das 7 cidades têm personalidade, são muito das 7 cidades. Mas existe ali uma série de questões. Olha, aproveite depois quando vinha cá, seja o Eduardo ou o David, explicam um bocadinho de tudo o que é que está nas 7 cidades. As casas são de umas pessoas, os terrenos são de outras. Existe ali uma série de mistérios ali à volta das 7 cidades que depois cria a própria personalidade. Se me permitem, eu penso que a nível físico, que é aquilo que talvez esteja a falar, do porquê de termos escolhido as 7 cidades, eu também estou há pouco tempo nesse projeto, desde 2018, e trabalho para a Associação de Juventude da Candelária, que em conjunto com a Cresa Açor temos a marca Azores for All. Talvez tenham escolhido as 7 cidades porque aí também damos apoio em termos de Associação de Juventude da Candelária, ao ATL, e um centro de dia das 7 cidades, não só das 7 cidades, mas dos mosteiros
e isso talvez também tenha a ver com isso. Agora, a nível de serviços e aquilo que nós fazemos, nós mostramos a ilha toda, desde Nordeste, Furnas, Lagoa de Formação Turística, onde temos os caiaques, onde temos o nosso jeep, onde nós fazemos muitas das caminhadas às 7 cidades. Talvez seja um bocadinho por causa disso. Sim, estou a perceber, pois reúne ali um conjunto há uma série de fatores que facilitam que aquele seja um ponto muito completo, não é? Para ser trabalhado. Sim, é uma zona que é bastante visitada e quem vem à ilha vem às 7 cidades, a Lagoa Verde, a Lagoa Azul, mas claro, é onde reunimos vários serviços e, nesse caso, físicos, além dos caiaques, como o Aurélio já fazer um ponto. Mais uma vez, quando se planeia um tipo de sessão, um tipo de atividade destes, ou uma valência, neste caso como as Azores for All, é preciso ter em atenção várias coisas, não esquecer a parte institucional, mas voltando à parte económica, não podemos deixar de pensar numa carteira ABSL, algo mais técnico, ou seja, os vários tipos de clientes que nós temos. Ao estarmos nas 7 cidades, temos uma afluência de pessoas a passar na rua todos os dias que nos permite alugar bicicletas e canoas com bastante facilidade. E é aí que nós vamos ter alguma rotação financeira para podermos ir fazendo o resto. Então, mas os vossos roteiros são lá, mesmo só nas 7 cidades e em permanência, é isso? Fazemos pela Ilha de São Miguel tudo. Fazemos na Ilha de São Miguel tudo. Coincidência nas 7 cidades? Com alguma incidência nas 7 cidades. Sim, mas por exemplo, ao irmos na próxima vez a São Miguel, podemos ir às 7 cidades e encontramos lá já as vossas infraestruturas, ou é preciso marcar? Não, estão lá. Não necessita marcar. Ok. Temos loja aberta a partir de maio todos os dias. Uma loja lá nas 7 cidades? Sim, temos um posto, tem uma loja com produtos da rede de economia solidária dos Açores e também posto de turismo, onde fazemos aluguer de bicicletas, caiaques, valete, damos informações turísticas. Ok. Aurélio, sem prejuízo das questões que venham, mas eu ia-te sugerir que dessemos continuidade aqui à apresentação. Ok. Repescasse outra vez e depois voltávamos a uma leva de perguntas finais, pode ser? Ok. Obrigada. Ok, voltamos. A nível de mercado, eu acho que já começamos a trabalhar um bocado, e mesmo a nível da operacionalidade. Contudo, existe um ou dois conceitos que eu queria continuar a abordar e que são muito importantes e não esquecê-los, que é isto para funcionar tudo e para que, passamos tudo na teoria e tudo muito bonito, mas na prática tem que funcionar. Ou seja, tem que haver as pessoas que vêm cá, seja uma pessoa com discapacidade cognitiva, seja física ou temporária mesmo. Imaginem alguém que vem cá aos Açores, um cliente tipo dito normal, mas que teve um pequeno acidente em casa e tem que andar com o olho tapado. Tem um penso no olho ou algo assim do género. Nós temos que garantir a ele o serviço, a mesma igualdade, a mesma autonomia, a mesma segurança e a mesma dignidade que os restantes. E isto é daquelas coisas que nos vai marcando. E isso que nós vamos conseguindo e vamos trabalhando sempre faz com que o Eduardo e o David ou a Manuela, todos os anos, dos seus clientes habituais, voltem aos nossos serviços. Quer seja clientes com discapacidade ou com deficiência ou sem deficiência. Manter a dignidade e a autonomia não é fácil quando se tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência, em que nós temos que lhe ajudar a fazer o serviço, mas ao mesmo tempo temos que lhe dar o distanciamento natural, que ele saiba, que ele tenha, para que possa desfrutar e dizer, ok, eu vim aqui ver os Açores, ou a Lagoa das Furnas, ou a fábrica de chá,
tenho o apoio, mas consigo ir pelo meu pé e ver as coisas por mim mesmo. Isto trabalhar no dia a dia, é difícil lembrar isto e trabalhar isto, e uma das nossas vantagens, uma das nossas forças, é que durante os anos de estudos, os nossos guias trabalharam isto todos os dias. E faz com que hoje em dia, muitos dos clientes que venham do boca a boca, é das primeiras coisas que eles evidenciam. É o trabalho dos guias nestes 4 pontos. Um deles da segurança, e que nós estamos a tentar trabalhar, e que nos é pedido, e aqui vamos ver os diferentes mercados, nós para termos alguns grupos de ingleses nos caiaques, necessitamos que as pessoas que estejam de apoio aos caiaques tenham uma formação específica. Se não tiverem aquela formação específica que os ingleses entendem que têm que ter, para eles não é seguro ficar. Não é que eles não estejam dispostos a fazer o serviço, mas não lhes dá segurança, seja associações ou grupos, para que depois seja os filhos ou os pais os possam deixar vir cá, porque não cumprem essas normas de segurança. Nós neste momento estamos a redefinir o nosso plano de aproveitar esse momento de pausa da pandemia para voltar a trabalhar o nosso plano de segurança. Imaginem no meio de um trilho. A Raquel estava a falar do slow movement. Fazer um trilho com calma e tempo, e fazer um trilho, se nos acontece alguma coisa a meio de um trilho, com uma pessoa com discapacidade ou com déficit cognitivo, o que é que fazemos? Como fazemos? São tudo coisas que têm que ser trabalhadas, que dá muito trabalho, mas que depois, para este tipo de público, e são um público muito exigente nesses aspectos. Porque, claro, se para nós, ditos normais, vamos para um trilho, se nos magoamos já ficamos preocupados, se temos uma discapacidade cognitiva e nos magoamos a meio de um trilho, a coisa já é diferente. Quer seja para agências de viagens, que ainda por cima as agências de viagens nesses aspectos são mais meticulosos, porque, claro, têm os seus clientes e que têm seguros para esses clientes, dão muito mais valor e têm muita mais atenção a este tipo de questões. Nós estamos a aproveitar, juntamente a um colega que é enfermeiro, o Nelson, trabalhar esta parte e criar um plano, reformular o nosso plano de segurança e definir todos os pontos. Isto a nível comercial é muito importante para o turismo inclusivo. Porque dá segurança a um público que, por norma, o mundo está tudo contra ele. Ou seja, é uma das coisas que nós trabalhamos também e vamos trabalhar todos os dias. Depois, aqui tenho, para fechar, uma pequena foto do mês Açores, meus amores, do ano passado, na Graciosa, em que um dos nossos guias vai à Graciosa com o grupo, tem de desanimar e mostrar a Graciosa, em que estas pessoas, para vocês no geral, são pessoas que necessitam de inclusão ou não? A maior parte dessas pessoas de repente têm uma pensão, uma reforma de 200 euros ou 300 euros por mês e, claro, não têm a possibilidade de pagar um hotel ou uma viagem a outra ilha. Vivem nos Açores e mal conhecem a sua ilha. Através do Governo Regional e, claro, com a Azores for All, seja pela Casa Açores, seja pela Associação da Junta de Candelária, conseguimos prestar um serviço a eles a um valor bastante mais reduzido do que se fosse uma empresa, conseguimos pagar as nossas contas e ganhar um volume de negócio, digamos assim, para o resto do ano e prestar um serviço à comunidade fantástico. Esta gente sai daqui sempre radiante, porque, claro, tem uma oportunidade única e a nossa experiência com os guias do saber ouvir, do saber lidar com este tipo de público, não em separados, porque uma coisa é lidar com um grupo de idosos de 2 ou 3, outra coisa é lidar com um grupo de 30 pessoas que têm necessidade de falar e de ser ouvido e conseguir gerir isso, gerir o tempo e as necessidades de cada um, não é fácil.
Contudo, mais uma vez, os nossos guias vão trabalhando, e o Eduardo ali a mostrar as suas entradas, é que faz o trabalho. E a partir daí, a confiança do Governo Regional tem-se vindo a renovar ano após ano e até a proporcionar novos projetos. Eu, da minha parte, de concluir a minha apresentação, gostaria de colocar questões, quem quiser colocar questões, seja comercial, seja institucional, seja estrutural, operacional, estejam à vontade. Boa tarde. Posso? Sim, à vontade, André. A questão é o seguinte, para além da comunicação boca a boca, como é que vocês podem fazer o projeto chegar às pessoas? Digital. Felicidades. Digital. TripAdvisor, Get Your Guide, Airbnb, o Airbnb agora tem o Experience também, site. O ano passado começamos a desenvolver mais as plataformas e vimos um aumento significativo. Outra coisa que nós estamos a fazer é nós associamos a uma plataforma de reservas que chama-se Fair Harbor, em que eles próprios nos ajudam no posicionamento do site, no Google AdWords, dão-nos várias dicas em que nós possamos aumentar a nossa visibilidade. Contudo, o nosso negócio divide-se em duas partes, que é, nós temos o nosso cliente final e é aí em que está a nossa margem, contudo temos as agências de viagens que nos dá volume. Sim. E esses aí nós fazemos negociação, pegamos o nosso manual, pomos debaixo do braço, marcamos reunião e vamos lá ter. Ok, obrigado. Eu já fiquei curiosa também, porque tenho falado que tem programas adaptados a pessoas com incapacidades cognitivas e assim como deu o exemplo das pessoas dos invisuais, como é que viam a Lagoa das Sete Cidades, como é que fazem também os programas para as pessoas com incapacidades cognitivas, que não é tão comum falar-se? Nós estamos a trabalhar, neste momento estamos a desenvolver isto. Com as pessoas cognitivas, nós estamos a trabalhar também de uma forma mais lenta. Estamos na primeira fase, pessoas com cadeiras de rodas e invisuais, que é onde nós estamos mais público, direto, digamos assim. E com a parte, claro, é as velocidades de transmissão, onde é que tu vais, o toque. Normalmente o toque é uma forma muito mais fácil das pessoas absorverem informação, porque têm mais sensibilidade. O corpo nisso é fantástico, de onde nos tira de um lado, aumenta-nos do outro, e então depois temos que trabalhar essas partes. Como é que nós adquirimos esse conhecimento? Vamos às associações, vamos à Associação de Paralisia Cerebral e perguntamos, olha, normalmente onde é que as pessoas se sentem mais? Vamos preparar o projeto, vamos preparar o roteiro e depois vamos nos convidar a eles virem cá e a testarem. E a partir daí vamos desenvolvendo. Ok, fica esclarecida. E só uma última questão muito curta. Se também fazem programas ou roteiros em Santa Maria, na Ilha de Santa Maria? Não. Neste momento só fazemos em São Miguel. Mas a possibilidade de eu fazer... A visita à Graciosa? Eu nunca digo que não. A minha via comercial diz sempre que não. É uma forma de nós sentarmos, olha, nós temos essa necessidade, vocês podem o fazer, como é que se pode fazer, como é que se a nível logístico, que dados é que podem ter, o que é que me podem oferecer. Estamos cá sempre à disposição. Okay. Como somos novilhas, nem sempre existe mercado para isso tudo. Saem-nos muitos pontos, muitos casos específicos, como estava a dizer Raquel, temos abertura para trabalhar cada um deles. Se me permite, essa viagem à Graciosa e que o Aurélio mostrou a fotografia, é uma foto de um grupo desse programa do governo, que é os Meus Açores, Meus Amores, e de certa forma nós vamos a todas as ilhas e se juntamos grupos de 30 a 34 pessoas com 60 a mais anos, a pessoa que pronto,
se inscreve tem que ter obrigatoriamente mais de 60 anos, mas pode levar um acompanhante que pode ter menos ou mais anos. E de certa forma nós visitamos todas as ilhas, nesse sentido, e porque também uma idade avançada acaba por ser, temos que trabalhar isso como turismo inclusivo, é um turismo interno, e de certa forma nesse sentido fazemos viagens para outras ilhas, não é só cá na ilha de São Miguel. E em relação a outro programa, que é o Açores para Todos, que é um programa, é um projeto piloto, só existiram 2 viagens este ano, nós por acaso também fomos de uma ilha para outra. Eu fui com um grupo, por acaso fui para a Ilha da Terceira, mas não vou sozinho, porque eu tenho alguma experiência, tenho alguma formação nesse sentido, mas levamos técnicos da associação de onde saíram essas pessoas que tinham algumas incapacidades cognitivas, motoras. Eu posso dizer que tinha 2 jovens com síndrome de Down, tinha um rapaz da minha idade, tenho 40, que em termos de incapacidade era mais de 80% devido a um acidente, e outras pessoas com outras patologias, e de certa forma nós juntamos essas pessoas com essa incapacidade com os técnicos e passamos 5 dias noutra ilha a visitar pontos turísticos que outras pessoas visitam e tentamos de certa forma mostrar tudo aquilo que podemos a essas pessoas da mesma maneira que mostramos a outras, mas nesse sentido sim, fazemos viagens para outras ilhas. Ok, mais questões para o Aurélio ou para o Eduardo responderem? Mais alguma questão? Posso? E Manuel? Sim. Não, era só para aqui deixar então a ideia de que aqui da parte da Terras Dentro, nós neste momento estamos à espera do resultado de uma candidatura que fizemos novamente com grupos da São Carlos espanhóis, 2 espanhóis, um francês e são 2 do Alentejo e um do Algarve. Pronto, nós em princípio temos previsto uma série de ações em que vamos criar alguns materiais. Portanto, aqui desafiava o Aurélio, Teresa Açor, pronto, o que nós podemos realmente partilhar em termos de materiais, acho que era importante para continuarmos esta nossa saga da sensibilização, está bem? Para o turismo inclusivo e pronto, aqui da parte da Terras Dentro estamos disponíveis para o que seja Uma necessário. pergunta, Manuela, se me permite. Vocês normalmente funcionam com candidaturas? Desculpa, seja, Aurélio? Os grupos que vocês trabalham, vocês têm clientes normais, ou seja, que vão... Não, Aurélio, nós, a Terras Dentro, e estes grupos que eu estou a falar são grupos de ação local, okay. Somos associações de desenvolvimento rural, em que o nosso objetivo é realmente desenvolver os nossos territórios, não é? No caso, estes 5 grupos fazem parte desta parceria, deste projeto de cooperação. Temos todos este nosso objetivo de incentivar o turismo acessível no nosso território. E, portanto, unimos esforços ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural com um projeto de cooperação. Não é? Nós já cooperamos, já trabalhamos esta temática com 3 dos grupos que iniciam agora esta nova candidatura, não é? Mas, portanto, vamos alargando o nosso trabalho e, portanto, não somos uma empresa, ou seja, o guia turístico que nós na altura lançámos era para pô-lo à disposição das empresas de animação turística. Está a ver, o nosso objetivo, não estamos aqui enquanto empresa, não é? É outra perspectiva. Os Açores for All, no intuito dele não é uma empresa, não é ser uma empresa. Eu sei, eu percebi. Nós conseguimos, dentro do intuito de economia solidária, conseguir capital de um lado para investir nessa outra parte, sem estar sempre aquela necessidade de candidaturas. Sem dúvida, e nós, enquanto Associação de Desenvolvimento, também temos sempre em mente a sustentabilidade de tudo o que fazemos. Não é? Agora, nesta questão do turismo acessível, realmente não temos o projeto de cooperação, em que, como somos financiados a 90%, temos só a questão dos 10% da parte privada, não
e tiramos partido desta, pronto, desta nossa vantagem e também dos projetos de cooperação, não é? Que só os grupos de ação local é que se podem candidatar e que vamos absorvendo experiência de vários pontos da Europa. Está bem, Aurélio? Da nossa parte, o que for preciso, nós partilhamos, está bom? Da nossa parte também. Obrigada. Já agora queria deixar também aqui uma nota. Eu sou José João, sou animador da Animar aqui na região centro e aqui em conversa no bate-papo secreto com a Carolina Barrocas, que é a animadora da Animar no Alentejo e no Algarve, falou-se na hipótese de a Terras Dentro poder ser a entidade, a próxima interveniente nestas videoconferências de formação contínua de turismo e partilhar connosco também a sua experiência ao nível do turismo inclusivo, até porque está na sequência desta videoconferência. Portanto, se a Terras Dentro estiver disponível nos próximos tempos, fica já um convite a todos os que estão todos e todas estão nesta videoconferência também para assistirem à próxima. Vamos ver agora datas e a disponibilidade da Terras Dentro. Manuela, estás de acordo? Sim, senhora. Concordo plenamente. A Carolina também, aliás, o que estou aqui a dizer resulta de uma conversa de bate-papo com a Carolina agora. Okay. Carolina, olá. Olá, Manuela, tudo bem? Pronto, o Zé João já fez o favor de avançar e fez muito bem. Ficamos muito satisfeitos de Terras Dentro estar disponível para dar também o seu contributo para estes debates. Sim, obrigada, Manuela. Connosco. Sim, senhora. Obrigada. Um beijinho. Beijinhos. Muito bem. Mais questões, mais dúvidas, debates? Eu gostava de perguntar relativamente à concorrência, como é que elas olham para vós, visto que você conseguem um preço mais acessível? Não. Como é que isso... Nós fazemos assim, nós tentamos manter o mesmo preço do mercado. Okay. Contudo, qual é a posição deles? Vocês recebem dinheiro da Segurança Social para manter os vossos funcionários e não levam dinheiro disto. Ou seja, nem sempre somos bem vistos no início. Depois, com os serviços que nós vamos prestando e com a ligação que nós vamos criando com alguns dos nossos clientes, empresas, a coisa foi-se normalizando com o tempo. Mas deixam de ser concorrentes e passam a ser parceiros. Sim, no início não é fácil. Pois. E houve-se muitas bocas ainda, dependendo do sítio onde nós passamos, as economias solidárias ainda não são vistas de uma forma proativa no mercado, mas ainda são vistas como concorrência. Ok. Contudo, por exemplo, fomos a primeira carrinha adaptada ligada ao turismo cá em São Miguel e depois, hoje em dia, por exemplo, já existem um senhor que acho que já tem 3 táxis adaptados. Porque viu que era uma necessidade também. Para nós ficarmos contentes, porque o nosso, nosso objetivo não é ter mercado e retirar dinheiro dali. É que o mercado e as pessoas percebam-se que temos que dar oportunidade a todos. Sim, concordo. E os objetivos da Azures for All ficam plenamente cheios e essa é a nossa parte. É sermos pioneiros e abrir mercado para que os outros venham atrás. Ok. Mas eu vou dizer, não é fácil. Há muitas bocas e tem que se andar com os pingos das... E estamos a falar de uma ilha. Sim, mas cá devido, claro, temos aquela parte social e depois há a parte do negócio e as pessoas muitas vezes não percebem que nós tentamos ter a parte do negócio para não pedir tanto, entre aspas, digamos assim, não estarmos tão dependentes de candidaturas, mas termos o nosso próprio orgulho de fazer as nossas atividades com alguma autossustentabilidade. E a nível do apoio governamental existe? A que nível? A nível financeiro, a nível logístico? Nós temos, a nível logístico, não. Temos apoio dos acordos de cooperação com o Instituto de Ação Social. Sim. E depois somos uma cooperativa, a nível tributário funcionamos como uma cooperativa, ou seja, pagamos IVAs e assim sucessivamente. Temos as sessões dos impostos, do imposto do automóvel, quando adquirimos automóveis. E a nível governamental é alguns trabalhos que nós temos
ter alguma parceria ao nível de angariação de novos clientes, por exemplo? Quem é que no governo sabe adquirir clientes? A maior dificuldade que vão ter por uma empresa privada, a coisa funciona bem. Arranjas um comercial, meu amigo, trabalhas, recebes, não trabalhas, não recebes. Quando nós entramos numa instituição, esqueçam, isso não funciona. Ou quem trabalha e quem é coordenador tem experiência comercial e sabe o fazer e o bota para a frente, ou esqueçam. Há muitos poucos funcionários nas instituições que tenham capacidade comercial pura e dura. Como eles têm aqueles programas de Zitos Açores, por exemplo, que é para o público em geral, podia ter também qualquer coisa específico na área das limitações. Porque isso varia muito conforme o diretor regional que esteja à frente. Okay. Por exemplo, o programa Meus Açores, Meus Amores foi trabalhado, quando veio agora o Açores para Todos, houve uma alteração de uma direção regional do diretor regional, já houve algumas alterações, nós adaptámos e continuamos para a frente. Ou seja, tudo que é muito político, a nível institucional é bom, mas é lento. Sim. E se nós queremos ser rápidos e fazermos trabalho e não ficar bonitos, tem que ser da nossa, tem que partir de nós. Sim. Então aí envolve muito trabalho essa parte. Aí é melhor. Obrigado. Eu acho que pode partilhar a sua experiência nessa parte. Mas a nível institucional ou governamental, clientes, mesmo só o tipo de programas, nomeadamente com os idosos ou agora com Açores para Todos, com pessoas com deficiência, mas mais com instituições, sempre interligado nas instituições. Mas sim, já começa a aparecer alguma coisa. Mas sempre tudo muito como mais... falaram um bocadinho na questão das câmaras, que como vocês já estão a dar o apoio e consultoria, podia também, ao nível superior, ver apoio. Nós damos assessoria, mas é assim, o que é que nós fazemos? Agora estamos a preparar um orçamento para renovar outra vez as acessibilidades de São Miguel. Fazemos um orçamento, olha, nós para fazermos a análise de tudo demoramos X dias, necessitamos de X técnicos, gastamos X de combustível, X de alimentação e aquilo vai a preço de custo. Sim. O que para nós é bom, porque reduz-nos um bocadinho o impacto financeiro e conseguimos dar um apoio às instituições. Agora, aquela parte de vamos trazer novos clientes, ainda temos o Açores para Todos e os Meus Açores, mas a nível institucional, a nível de turismo, também não seria desigual se dessemos a nós prioridade e não às empresas privadas. Ou seja, tem que haver também um equilíbrio. Equidade, exatamente. Ok, obrigado. Boa continuação. Obrigado. Sim, mais questões? Se não houver mais questões, eu depois vou pedir ao Aurélio também que nos faça chegar, se possível, o PowerPoint que apresentou. E A Raquel estava a falar, tem o microfone desligado. Raquel, queres colocar mais alguma questão? Sim, sim, estava desligado. Queria só pôr mais uma questão que era relativa ao turismo sustentável. Ao que sei, há algum tempo que foi considerado o arquipélago sustentável, certo? Estão a par dessa questão? Sim, nós participámos, eu estive nas reuniões. Os Açores estão-se a candidatar para a certificação de destino sustentável. Uhum. E em que é que consiste mesmo ao certo esse prémio e essa certificação e em que é que depois tem influência no vosso trabalho? Essas certificações normalmente vêm como é que funciona tudo no geral, ou seja, como é que nós tratamos a natureza. Imagine, dá um exemplo muito prático. Nós temos uma coisa tão simples quanto os trilhos. Nós cá temos muitos trilhos. Claro, com o aumento do turismo, qual é o impacto nesses trilhos? E o que é que dá? Ao termos a certificação, nós garantimos aos nossos turistas que existem um certo parâmetros para cuidado desses trilhos e para a preservação desses trilhos que têm que ser mantida. Quer a nível ambiental, quer a nível de segurança.
dos trilhos e depois existe uma série de coisas que têm que ser garantidas. A Crazy Sul participou em algumas das reuniões em que nós temos que dar o nosso contributo, desde coisas muito simples, desde as acessibilidades, nós focamos muito nas acessibilidades, como coisas tão simples. As pessoas falavam que os turistas cá tinham as questões de condução, de conduzir um carro. E que as pessoas que vinham da Inglaterra não faziam isto, não faziam aquilo, não cumpriam isto, a entrada nas rotundas que cá existe. E uma das coisas nós é, essa informação é acessível, como é que se chega lá? Como é que se trabalha? Estes certificados trabalham todos esses pormenores até o final. E claro, isso envolve um trabalho. Ainda não existe a certificação ou já existe? Eu acho que essa especificadora. Eu acho que já se pode considerar que está certificado. É que ele existe em vários passos. Também posso uma reunião que foi em novembro. Também não tive mais informação sobre isso. Mas acho que sim, naquela fase estávamos praticamente. Já se podia considerar, apesar de haver trabalhos a decorrer, relativamente fácil, porque tentamos já desde o nosso dia a dia incutir essas coisas e torna-se. Pois, basicamente é uma forma de proteger que exista turismo de massas muito massificado e que possa destruir de alguma forma o ambiente, possa não preservar o ambiente natural e assim, não é? Impedir um pouco o turismo de massas. Eu acho que não passa por impedir. Eu acho que passa como ter um volume de pessoas e adequar a nossa natureza e os nossos recursos é receber essas pessoas ou chegar a um certo ponto limitado. Mas ter essa consciência de ir adaptando e conhecer os limites. Ok, obrigada. Ok, mais questões? Entretanto, foi partilhado aqui um guia das 7 cidades do Azores for All, pelo Ricardo. Pode-se chamar a atenção se quiserem fazer o download, senão depois também enviaremos com a própria apresentação que a Aurélia nos vai fazer chegar. Mais questões? Se não houver... Eu acho que já agora, antes de terminar, nós temos uma coisa fantástica cá, que é a natureza, que é super fácil de vender aquilo, a nível de produtos. Contudo, ainda continuamos a ter uma dificuldade que é a deslocação. Vir cá aos Açores continua a ser uma dificuldade. Apesar de ser bastante mais fácil, mas ainda continua a ser um dos maiores impedimentos de chegar cá. O que para nós muitas vezes, a Manuela falava há pouco dos espanhóis, é muito fácil um espanhol deslocar-se dentro da Península Ibérica. Vai de carro. A nível logístico, uma associação preparar uma viagem para ir ao Alentejo é relativamente fácil. É reunir uma carrinha, 4 ou 5, ter condutores. Vai. Nós cá recebemos cá um cliente que vem do aeroporto, tratarmos de tudo é totalmente diferente. E então, como tu abordas o cliente, também temos essa outra parte que nos dificulta um bocadinho. Mas tudo se faz e vai correr bem, como sempre. Tudo é possível, Aurélio, porque é o seguinte, não se esqueça que os espanhóis também estão habituados, tem a questão das ilhas também, não é? E eu, pelo que pude constatar com o contato com essas associações, eu acho que até uma viagem de avião, apesar, aqui o problema é sempre a parte financeira, não é? Agora, a viagem de avião até é muito mais, como é que é dizer, adequa-se mais a determinado tipo de deficiência do que se meter num carro e fazer muitas horas de viagem, não é? Isto há... É como tudo. É como tudo. Tem uma parte e tem a outra. A questão aqui, realmente, o que pode encarecer as deslocações é o preço dos aviões, não é? Pronto. Voltamos à mesma tecla. Financeiro. Mas hoje realmente está tudo melhor, não é? Hoje realmente já com os voos low cost, pronto, o acesso é totalmente diferente.
Sim, mas também depois caímos na parte em que o serviço também é totalmente diferente, principalmente para este tipo de público. Sem dúvida. Há que trabalhar a formação, não é? E os serviços. E a sensibilização. Para ver que é um mercado bom para todos. Obrigado. Ok, não sei, Zé João, que ajudou também aqui a organizar a conferência. Queremos agradecer muito ao Aurélio, este bocadinho que se disponibilizou a estar connosco e a outras pessoas da CRES Açor que foram também participando de alguma forma. E contamos convosco para continuar a aprender, que acho que a CRES Açor é dos associados a animar com mais experiência nesta área do turismo, com esta componente de turismo para todos, inclusive, mas também na componente de turismo mais comercial, e portanto continuamos a contar com vocês nas próximas videoconferências. Lembrar que já tivemos aqui uma videoconferência também com a Adritem. No canal do YouTube da Animar poderão encontrar essas videoconferências disponíveis, as que não tiveram a oportunidade também de visualizar. E a próxima, se calhar, Manuela, tens que chegar à frente. E esperamos então a terras dentro para a próxima videoconferência que o Zé João depois vai agendar com a Manuela. Sim, senhora. Obrigada. Pronto, então, adeus e boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Também os nossos cumprimentos através do nosso amigo da CRES Açor, à Célia Pereira, que também permitiu organizar esta videoconferência. E ela é que é o cérebro disto tudo. Obrigada. Então vá, beijinhos. Isabel, não sei se queres dizer alguma coisa, entretanto perdi-te, já não sei. Não, beijinhos, muito obrigada. Tá, ok. Estar a funcionar. Tivemos pessoas online, o que foi muito positivo, acho eu, em termos de plataforma de aprendizagem. É ótimo ver isto a funcionar desde que há 3 semanas ou 4 pensámos nisto. É ótimo. Ok, pronto. Beijinhos então. Obrigada. Adeus.